A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento da visão na criança, né? Desenvolvimento normal da visão. E que eu queria, como eu estava dizendo para vocês, um pouquinho antes de começar. Que quando a gente fala de desenvolvimento visual normal, né? Nós costumamos ver aí em tudo que é curso, né? Nós costumamos ver, geralmente, algo assim. Ah, do 0 a 6 meses acontece isso, dos 6 meses até os 12 meses acontece isso, então do zero aos 6 meses você pode fazer isso, dos 6 meses aos 12 meses você pode fazer isso, do 0 aos 6 meses, até os 6 meses a criança não tem o desenvolvimento do olhar vertical, não consegue olhar para cima, cuidar da visão da criança X, Y, Z, né, em cada fase. Só que, assim, o que realmente isso importa, por exemplo, interessa para um terapeuta no sentido de que ele vai usar isso, né? E aí, quando eu estou falando em terapeutas, eu estou falando em terapeutas, por exemplo, como reabilitadores visuais, terapeutas dentro da neurovisão, que têm avaliações próprias, tá? E o paciente que chega para a gente, né? E é isso que é o grande detalhe, né? Que eu quero falar com vocês. O paciente, quando ele chega para a gente, ele não está dentro do desenvolvimento normal, né? Então, nós não temos um desenvolvimento anômalo da visão, no sentido fase a fase. É legal conhecer o desenvolvimento normal da visão na infância, da criança, para você entender o que ele poderia estar alcançando naquele momento, tá? Mas você não recebe essa informação, porque quando a criança chega para você, ela não está no desenvolvimento normal, tá? Porque se ela estivesse no desenvolvimento normal, ela não estaria ali, né? Então, eu sempre me questionei um pouco sobre isso, né? E o grande questionamento eu acho que sim é importante nós falarmos sobre isso. Se eu fosse aqui falar, dar aula para vocês o dia todo, se fosse umas 4, 5 horas, para poder falar desenvolvimento da visão, né, na criança, desenvolvimento normal, né, eu falaria o que eu vou passar para vocês agora, e depois aquele conteúdo. De 0 a 6 meses, quais são as habilidades visuais funcionais que as crianças têm, né, que elas podem ter desenvolvido. Embora nós sabemos que para cada criança nossa, né, nós teremos que trabalhar uma determinada habilidade, né, porque a gente vai descobrir. Então, para quem, por exemplo, faz a avaliação da visão funcional, é importante nós conhecermos essas fases para poder identificar o que a criança está de acordo, né, ou o que ela tá fora, o que ela está atrasada. E aí, o que ela estiver atrasada, nós podemos trabalhar. É importante conhecer essas fases do desenvolvimento visual normal para poder, numa avaliação funcional, né, sabermos se a criança ela está dentro do esperado também. Senão você vai exigir que a criança, com 2 meses, você vai falar assim, suspeita de paralisia de olhar conjugado para cima, ela não olha para cima. Não, ela não desenvolveu isso nessa idade. Então, é importante esses parâmetros. Só que são parâmetros que pouco mudam. Se você olhar em determinados, em diversos, vamos dizer assim, diversos materiais, você vai encontrar sempre a mesma coisa, né? Então, assim, isso daí tudo, essas fases, fase a fase, do 0 a 6 meses, dos 6 meses aos 9 meses, 9 meses até os 12 meses, isso aí está na apostila que eu criei para vocês, está lá na plataforma de vocês, tá? Hoje, na aula ao vivo, eu vou trazer um olhar diferenciado do desenvolvimento da visão na criança. Na verdade, eu poderia até mudar o tema da aula. Poderia ser desenvolvimento neural, né, da visão na criança. Porque, sim, é o neural que importa, porque é o neural que a gente... embora vocês aqui estejam fazendo a reabilitação, não estejam fazendo, por exemplo, o curso de neuroreabilitação, que seria a neurovisão, vocês vão ter uma noção da modulação neural. E quando a gente fala em modulação neural, a gente fala em olhar para o cérebro, olhar para esse paciente sobre o prisma da visão, né? Por mais que não seja a neuroreabilitação em si, a neurovisão que é 100% olhar para o cérebro o tempo todo, você precisa olhar para esse paciente sobre o viés do desenvolvimento neural.
Então, é isso que a gente vai falar, tá? Então, esse preâmbulo que eu queria fazer com vocês antes, para mostrar para vocês que a aula é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, tá? Eu vou trazer... e outra coisa, não se desespere, porque eu sei que quem já assistiu as minhas lives, por exemplo, aquelas 25 lives que eu fiz quem fez, por exemplo, quem assistiu as 25 lives de PMV, ou já viu, por exemplo, o curso de psiconeuroimuno que eu fiz no começo da quarentena, já viu dando, ou está fazendo as formações, né? Outras formações, sem ser essa, está fazendo a PMV ou a Neurovisão, né? Tem gente que está fazendo as três ao mesmo tempo, tem gente que está fazendo duas, tem gente que está só fazendo essa, enfim. Tem todos os tipos de alunos aqui dentro, então já viram eu falar sobre as vias, tá? Então não se preocupe, porque a gente não vai falar das vias hoje, mas eu vou comentar algumas estruturas que eu vou querer que vocês deixem elas aí circuladas no caderno de vocês, porque a gente vai ouvir falar delas. Mas nessa explicação desse material, que vai estar disponível para vocês também lá na plataforma depois, com a aula gravada, né? Deixa eu ver se está gravando. Está gravando aí, gente? Não, né? Deixa eu ver. Não, está gravando. Senão eu estava falando da gravação, eu não vi um negocinho ali. Mas tudo bem, está gravando. Então, vai estar lá para vocês, aí vocês vão ter esse material também. A apostila não tem esse material que está sendo dado aqui no PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint chato, aquele de professor, que eu não gosto, como professor nem como aluno, mas na verdade... porque eu queria deixar ele como esse PowerPoint como uma apostila também depois para vocês aí. Então, assim, a gente vai falar muito, como o nosso curso é de reabilitação, né, o nosso foco aqui é a oculomotricidade, né, a visão binocular. Então, a gente vai falar muito, né, é importante entender nesse processo de desenvolvimento, o que é o processo de desenvolvimento visual, né? É quando o cérebro ele consegue pegar tudo que ele vai criando de habilidades visuais funcionais, né? Eu falo muito de habilidade visual funcional, que é o nome técnico de coisas para quem, por exemplo, é estimulador visual sabe bem, né? Fixação, segmento, coordenação olho-mão, exploração ambiental, autopercepção, fechamento visual. Isso são habilidades, isso não são... elas juntas, elas formam, por exemplo, quando você pega uma fixação, junto com o segmento, você cria um rastreamento. Você está pegando 3 áreas ali cerebrais, né, que vão fazer uma função. Quando você pega a coordenação olho-mão sem a questão de associação isso com o sistema vestibular, com o sistema de manutenção de postura e com o córtex pré-frontal, ele não é nada. Se você só pega a coordenação olho-mão, né, você tem que pensar que você tem que trabalhar várias coisas. Então, o que é importante a gente entender, o prisma da aula hoje, né, eu quis trazer sobre as vias, o desenvolvimento das vias, tá? Eu não vou entrar em tantos os detalhes aqui que está na apostila, porque eu transformei, na verdade, esse PowerPoint em apostila, para vocês depois terem esse material, tá? Então, por exemplo, a gente tem vários meios de controles neurais, e um dos mais importantes, e um dos mais... não mais importante, né? Mas, enfim, até a determinada idade é o mais importante, são os movimentos voluntários, né? E os movimentos voluntários horizontais, tá? Então, a gente tá aí os tópicos, não se preocupem com nomes aí, tá? Porque eu vou... Mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre vias, eu não sei exatamente a data, mas a gente vai ter, então, assim... Aí vocês vão... Eu sempre faço isso, né, de propósito com meus alunos, nas formações. Vocês estão na segunda semana de aula aqui, vocês vão se acostumando comigo. Eu sempre faço isso de propósito. Eu coloco esse material aqui como material que você vai ler agora, vai entender, não vai entender completamente, que vai estar faltando alguns dados. Depois eu venho lá quando eu dar aula de vias, falar, gente, lembra da aula de desenvolvimento visual? Vocês vão ter que voltar lá agora e revê-la com esses conhecimentos que vocês têm agora. Por que eu faço isso? Para que você estude, para que você retome o material. Né? O aprendizado é feito de retomadas ao material, porque senão a gente estuda aqui, acabou, não vai precisar mais para nada, né? A gente vai precisar voltar aqui algumas vezes, tá? Então, os movimentos voluntários, né, que estão ali controlados ali na região do lobo frontal, eles são super importantes, eles trabalham juntamente com outras áreas visuais, tá?
E aí, de vez em quando, eu vou falar, de repente, alguma área visual, tipo segunda via, né? Ou que é uma via específica. Eu vou falar, por exemplo, de V2, de V3, de V4. E aí vocês não se assustem. Quem já está em outras formações, ouviu aquelas lives que eu dei. Aquelas 25 lives foram um curso gratuito que eu dei. Porque quem fiz já viu tudo isso que eu estou falando. Então, por exemplo, eu coloquei aqui como primeiro. Esse é um dos primeiros mecanismos neurais de desenvolvimento da visão. É o lobo frontal, tá? Porque ele vai primeiro antes até de que algumas áreas visuais. Isso é muito interessante, tá? E eles trabalham para que a criança mexa o olho, ou seja, faça o segmento e ajuda no processo de fixação. Embora seja uma fixação ainda não tão coordenada, mas já trabalha no processo de coordenação entre esses olhos, porque o intuito no futuro desse cara é fazer com que os dois olhos trabalhem juntos para tudo que é lado, né? Vai olhar para cima, os dois olhos juntos, vai para o lado, vai para olhar para cima e para a direita, os dois olhos juntos, o tempo todo, tá? E nós temos que pensar também que aqui a gente está falando de lobo frontal, né? Nós estamos falando do lobo frontal, mas também a gente precisa, nesse momento, né? Outra via importante está relacionada à segunda via, tá? Que é a via visual motora, onde tem os núcleos oculomotores. Só para vocês, não precisa anotar agora, porque a gente vai ter isso depois, na segunda via, mas só para vocês terem uma ideia, esses núcleos oculomotores é o núcleo de Edgar-Westphal e o núcleo de Perlia, tá bom? Então, eles vão trabalhar conjuntamente com outros centros supranucleares. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tudo aquilo que a gente vê lá, do 0 aos 6 meses, dos 6 meses aos 9 meses, que são aqueles ganhos, quando está lá com 12 meses, a gente fala assim, consegue, por exemplo, superpor vários cubos, conseguem... O que está acontecendo? Aonde que aquilo está sendo desenvolvido? Eu estou fazendo essa correlação com vocês. E a gente vai ter uma aula depois, onde a gente vai finalizar essa correlação. E tem tem outras vias, né, que a gente vai falar. Essa aqui seria na neurologia a gente chama de vias dos reflexos psicoópticos, né? E ela ocorre na região occipital. Ela trabalha com 3 áreas visuais, para a galera que já ouviu falar, né? Trabalha aí com V3, com V5 e com a terceira via. Colocou a palavra psico aqui, na neurovisão, a gente está pensando na terceira via, tá? Que é uma via específica, onde trabalha todos os processos de coordenação emocional. E aí, depois que a gente trabalhou lá, nas habilidades visuais funcionais de fixação e segmento, um dos próximos grandes momentos do cérebro, aí se você for ver, a gente está ali agora mais ou menos entre o 3 e 6º mês de vida, né? Após o nascimento, a gente está falando no início rudimentar, né, de uma exploração ambiental que a criança está fazendo, juntamente com a coordenação, aos primeiros reflexos da coordenação olho-mão. E aí ela precisa desenvolver neurologicamente algumas coisas, né? Ela precisa desenvolver o reflexo de fixação. O reflexo de fixação ele acontece principalmente no V3. O reflexo de fusão, que ocorre no V2. Esses dois reflexos, eles trabalham com a segunda via, mas eles estão relacionados mais dentro da primeira via visual. E a convergência e acomodação que ocorrem nos núcleos que eu acabei de falar para vocês, nos núcleos oculomotores, no núcleo de Edgar-Westphal e no núcleo de Perlia, lá na segunda via. Então, quando eu faço um processo de acomodação, né? Acomodar, né, o processo de enxergar para perto, acomodar, fazer miose, né, que é contrair a pupila e fazer a convergência tudo ao mesmo tempo. A gente chama de sincinesia do olhar para perto. Sincinesia significa fazer coisas sincrônicas, ou seja, ao mesmo tempo. Para olhar para perto, eu preciso dessas 3 coisas ocorrendo, né? E, além disso, a pessoa precisa fixar e estar fundindo, vendo uma imagem única, né? Todos esses processos, neurologicamente, quando a gente vê os nossos pequerruchos lá desenvolvendo esses grandes malabarismos, principalmente com paralisia cerebral, né? E aí esse é o ponto que eu quero trazer para vocês da aula de hoje, né?
que nós temos que comemorar cada ganho, principalmente os pais, levar isso para os pais. Porque quando eu falo de uma criança que tem uma baixa visão severa, uma paralisia cerebral, uma síndrome, né? E ela consegue, por exemplo, já eu apresento o objeto para ela, ela começou a fixar, trabalhou a fixação do segmento. Aí você vai para uma segunda fase, onde essa criança você apresenta um objeto para perto, né, do mundo dela de perto. E ela, eu não estou falando nem que ela pega, tá? Eu estou falando só de ela olhar o objeto e você aproximar e ela acompanhar. Gente, é um mega ganho que a gente tem que pensar neurologicamente, porque a gente está falando de uma criança que já está desenvolvendo a convergência e acomodação, está lá na segunda via, ou seja, bem ou mal, mesmo se ela tiver estrabismo, os núcleos oculomotores estão íntegros para ganhar a resposta. A gente está falando de reflexos de fixação e fusão, se a gente está falando de V3 e V5 e terceira via, né? Então a gente está falando de outras áreas cerebrais. E aí, lembrando a primeira parte que eu falei aqui atrás, né? Aqui seria a primeira parte, essa aqui, dos movimentos voluntários, e ainda ela está usando o lobo frontal, né? Ela está usando o córtex pré-frontal. Eu sempre falo isso, eu acho importante quando a gente perceber isso e comparar com a parte neurológica, porque quando a criança ela simplesmente olha para perto, é um grande ganho, porque o cérebro, por mais que ela tenha uma lesão cerebral, ela conseguiu sair aqui da parte occipital, que é a parte de trás, e ir para a parte da frente. Ela consegue coordenar essa informação. É muita coisa. É um ganho que tem que ser comemorado. Então, a gente tem que comemorar cada passo, né? Mas essa comemoração tem que ser entendida por que você está comemorando, entendendo as partes cerebrais das quais você está desenvolvendo. Isso é muito importante, tá? Principalmente passar isso para o pai, né? Eu sei que tem alguns pais aqui dentro fazendo o curso, né? Então, cada ganho, a gente tem que entender que a gente está invadindo esse cérebro, né? Por mais que às vezes uma paralisia cerebral, que tem um cérebro com uma lesão, a gente está invadindo o cérebro no sentido legal, né? No sentido de estamos explorando, estamos conseguindo desbravar aí, e muitas vezes passando pela lesão, tá? Que é o que é mais importante. Então, a gente tem, eu fiz aí, igual foi para vocês, um textão, não gosto de textão para slide, mas vai ser a apostila de vocês também nessa parte neural. Nesse momento aqui de desenvolvimento, a gente até pode falar de vias aferentes e eferentes, embora na neurovisão a gente não use tanto essa visualização, né? E vocês estão me escutando? Porque deu uma travada aqui. Beleza. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente não fala tanto na neurovisão a necessidade, mas para o desenvolvimento de um cérebro, para a gente analisar os ganhos visuais, é importante entender, né, as vias aferentes e eferentes, tá? Então, a via aferente a gente vai considerar ali o centro de informação, chegando até o V1, tá? Que é uma área onde nós vamos observar esse reflexo, tá? A chegada onde vai ser o controle de chegada desse reflexo. E temos também agora um terceiro passo de desenvolvimento, eu coloquei por ordem, tá? A via dos reflexos curtos, né? Que são as vias dos reflexos curtos, né? São aquelas vias que a gente vai precisar associar o processo de ver, né, com outras coisas, vamos dizer assim, para facilitar a vida, né? Então, para eu ver, eu preciso fazer uma localização. O que é uma localização? Localização é eu escutar um som e me dirigir visualmente para ele. Localização, aí já seria uma quinta etapa de habilidade visual funcional. É algo mais complexo. Eu preciso ver escutar um barulho, ou escutar um barulho e aí me direcionar para olhar para isso. Então, a origem do estímulo é auditivo ou é olfativo, né? Aí muita gente fala, mas como olfativo? A criança está ali, você passa uma madeira quentinha, com aquele cheiro e ela está com fome, ela vai se localizar para ver, ela vai pelo cheiro, né? Mas ela já está orientando a cabeça dela no processo de levar a visão junto, né? Isso é muito interessante. Então, é através das vias de reflexos curtos. Vocês perceberam que eu não estou entrando no detalhe na parte neural, porque a gente vai voltar a falar disso, né? Onde que é... Mas aqui a gente pode falar que a gente já está entrando ali
além da primeira via, da segunda via, da terceira via visual, nós começamos a falar de sistema vestibular, cerebelo, que está na segunda via, começamos a falar de via acústica e começamos a falar também da necessidade de ajuste de tudo isso com a questão postural, com a questão da medula. É importante, a medula entra aqui muito no jogo, nessa parte desse desenvolvimento, e a área somatosensorial também, tá? A área somatosensorial vai ser muito importante nessa etapa do processo de desenvolvimento neurológico das habilidades visuais funcionais da criança aí, tá? E depois a gente tem o centro supranucleares, né? Que vai ser, por exemplo, eu preciso usar a visão junto com a terceira via, junto com o lobo frontal. Então, quando eu falo de visão ali, eu estou focando, vou focar, entre aspas, ali só no córtex occipital, né? Mas não é só isso, a gente sabe. Mas vamos imaginar que eu estou ali com o córtex occipital, eu estou com a área somatosensorial, eu estou com o córtex pré-frontal no lobo frontal, estou com o cerebelo, o sistema vestibular, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, precisando fazer uma ação. Qual que seria essa ação? Você apresentar, por exemplo, algum objeto com som, a criança ela vai atrás desse objeto do som, com som, e vai pegá-la. Só para fazer isso tudo que eu falei para você, só para fazer esse simples gesto de localizar o som, ir lá e pegar o objeto, a gente precisou de todas essas áreas cerebrais. Né? A gente precisa da primeira via, da segunda via, da terceira via visual. Precisamos do lobo frontal, sistema vestibular, sistema cerebelar, via acústica, né? Ajuste de músculo de pescoço, de cabeça, tronco. Então a gente precisa de alguém para comandar tudo isso, né? E aí quem comanda tudo isso é o centro supranucleares, que é um centro de associação que vai trabalhar com todos esses processos. Eu pulei alguns processos para ficar mais simples. Então, assim, o simples fato de você ter um paciente, por exemplo, atípico, um paciente com uma paralisia cerebral severa, né, que você pegou ali, ele tinha poucos reflexos aparentes, e o simples fato de você já evoluir para uma criança conseguir se localizar pelo som, nem que seja pelo som no começo, que a gente não quer isso como estimuladores na área visual, a gente geralmente não gosta disso, mas às vezes é importante trabalhar inicialmente com esse processo, com essa facilidade. A gente não pode deixar que ele use essa facilidade só ela. A gente vai usar ela no primeiro momento, e aí a criança se localiza pelo som, ela consegue interpretar ali que aquilo é um objeto e aquele é o objeto que faz o som. E pega o objeto, vocês veem quantas áreas cerebrais, né, que foram envolvidas no processo. Quantas áreas. E aí você escuta muitas vezes assim, ó. A criança tem uma lesão na área occipital, então ela não consegue fazer isso. E está respondendo isso, é porque a gente está conseguindo vencer parte da lesão. É isso que tem que ficar claro, né? Porque sem o conhecimento neurológico, a gente acha que não está tendo grandes ganhos, né? E isso é muito comum a gente escutar dos pais, né? A criança não conseguia fazer isso, e aí, depois de um tempo, ela começa a fazer isso. Os pais não têm noção, e vocês muitas vezes também não têm, e agora a ideia é que vocês tenham para passar para eles o quanto de coisa que a gente está fazendo, né? É um ganho, é um passo de cada vez, né? Mas é muito feliz quando a gente vê uma criança escutando um objeto sonoro e ela ir lá e pegar. Só isso já é uma grande vitória, principalmente se for um paciente com paralisia cerebral que tem uma lesão. Aí lá depois do 6º mês de vida, a gente tem o desenvolvimento do centro da verticalidade, que aí a gente vai precisar de uma porção da segunda via especial, tá? Juntamente com o terceiro par, então ele vai estar numa área especial ali da terceira via, que é da segunda via, que é o pendúculo cerebral, associado à necessidade de ter, né, o oculomotor ajudando. Aí o centro de lateralidade seria o desenvolvimento do 6º par, e o centro de convergência que acontece lá no núcleo de Pélea, né? Ele vai precisar também do 3º e do 6º e do 4º par, e todo mundo já trabalhando para poder fazer o processo de verticalidade, lateralidade e convergência. Também, quando a criança já começa a fazer
consegue fazer um rastreamento em todas essas regiões, né? É muito interessante também o quanto de estruturas neurais que você conseguiu é, induzir, né? Ajudarem na criança a realizar isso. E aí, para a gente finalizar, a partir do nono mês, né? A gente começa a ver o desenvolvimento da visão binocular. A gente já teve até todos os centros neurais foram desenvolvidos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da visão binocular, nós estamos. É óbvio que desde o primeiro dia de vida esse desenvolvimento da visão binocular já vem ocorrendo, mas ela atinge a preocupação do cérebro em, em usá-la, né? A partir do sexto mês, tá? Por quê? Porque funciona assim. Imagina que o seu cérebro é um prédio e tem várias salas, um andar, tem várias salas. Então, para a gente desenvolver a visão binocular, a gente tem que não é só ir lá assim, o que aconteceu quando eu fiz a fixação? Eu fui lá e acendi a célula do V3 e do núcleo de Edgar-Westphal. Acendi. Tá funcionando? Tá funcionando, tá? Tá rolando lá, tá rolando uma fixação, tá rolando um segmento, já tá rolando uma coordenação olho-mão. Aí eu vou lá e acendo a sala do sistema vestibular, do cerebelo, a sala da medula, para conectar com isso, começa a usar a sala do lobo frontal, né, terceira via, segunda via, primeira via, os centros de associação, que a gente falou, que são os núcleos supranucleares, foi acendendo as salas. Aí a visão binocular chega, né, e fala assim, eu preciso desenvolver agora, vocês estão já trabalhando aí, então é como se o processo de desenvolvimento da visão binocular, que ocorre a partir do sexto mês, é como se ela fosse um novo chefe que chegasse e falasse assim, ok, agora nós vamos mudar os protocolos de ação que vocês estão fazendo. Então, quando a visão binocular começa a se desenvolver, né, e é só a partir do sexto mês que ela vai fazer essa integração, tá? Nós vamos estudar o ciclo de Chavassi. O ciclo de Chavassi vai até o terceiro grau. E existem algumas escolas que usam o quarto grau. Então, o quarto grau seria exatamente isso. A gente vai entender que é um processo de integração. É quando eu pego todas as áreas que já estão desenvolvidas e, a partir dali, eu vou aprofundar o meu trabalho da visão binocular. Ou seja, eu vou aprimorar. Aí eu começo a desenvolver uma melhor, né, noção, por exemplo, de acuidade de sensibilidade ao contraste, de acuidade visual, de acuidade cromática, né, de visão de cores, e de acuidade de percepção de 3D, a percepção estereoscópica. Então, esse processo ele só ocorre quando todas as áreas neurais que nós falamos até agora estão já maduras, né? Essa seria a palavra, elas já nascem prontas, elas precisam amadurecer. E aí, só a partir do amadurecimento dessas áreas cerebrais é que nós conseguimos começar a desenvolver a visão binocular, né? E aí, os graus da visão binocular é perceber o objeto simultaneamente nas duas fogas, que é a região central da retina. Isso aí não se estressar, porque a gente vai falar logo, a gente vai ter uma aula sobre isso. Precisa fazer a fusão, né? E precisamos também realizar a coordenação de tudo isso com a estereopsia e integrar tudo, né? Porque não adianta nada eu não fazer essa integração. A integração é importantíssima, porque nós precisamos integrar com tudo que é neurológico a gente já falou, né? Então, agora vamos ver as perguntas. Eu fiz mesmo... Pronto. Eu estava fazendo a live, eu desliguei, na hora das perguntas, eu sempre desligo a live. Tá rolando a live no Instagram sempre. Eu deixo as pessoas vendo só a parte de PowerPoint. Tem bastante gente hoje até. Vamos responder as perguntas aqui que eu vi. Se vocês tiverem, vocês falem, tá? Deixa eu responder sempre no final. Eu faço uma aula de... Oi, voltou? Voltou? Porque a internet está oscilando hoje aqui, caiu algumas vezes. Aquela hora caiu e agora caiu de novo.
Como podemos avaliar as vias de reflexo curtos numa criança hipotônica? Essa é a primeira parte da pergunta da Dani. A gente tem vários meios de avaliar isso. A gente geralmente avalia só na neurovisão, a gente vai ter essa avaliação, tá? E dentro da neurovisão, a gente também avalia juntamente com algumas coisas do RVP, que é da reeducação visopostural. E na avaliação funcional a gente não tem muito, a gente tem uma noção global. Na avaliação funcional também tem, para você ter uma ideia, né, uma ideia disso. Mas uma avaliação mesmo, e muitas vezes, né, você precisa até de uma avaliação do fisioterapeuta também, né, ou do neurologista, dependendo, né? Então, mas tem como fazer, tá? A gente tem como fazer, isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, isso quando eu dava, eu era professor, coordenador na optometria, pediatria, né, avaliar criança, né? Primeiro você tem que saber avaliar muito bem adultos. Você sabe avaliar muito bem adultos? Sei. Aí você vai para criança, né? Eu vejo que não é bem assim que funciona as formações. Geralmente as pessoas elas já vão direto para pediatria, né? Então assim a gente consegue fazer. Claro, a gente não consegue muitas vezes quantificar algumas coisas. Por exemplo, visão de cores, né? Eu não consigo quantificar e ter uma ideia se aquela criança está percebendo ou não cores, a não ser que seja pela ressonância magnética funcional, tá? Na ressonância magnética funcional, eu posso apresentar cores e ver se o sistema dela está reconhecendo aquelas cores. Então, hoje em dia, nós temos possibilidade de avaliar qualquer coisa, né? E muitas das avaliações clínicas, né, vai muito da expertise das pessoas. Eu, por exemplo, eu avalio muito bem, mas quando que eu me tornei um bom avaliador? Né? Com adulto, depois de muito tempo, porque eu fui o contrário, porque na faculdade só queria avaliar criança, só queria avaliar bebê. Eu saí da faculdade sem saber avaliar adulto, porque eu só pegava bebê, né? E isso porque só eu conseguia atender bebê, então meus amigos me davam bebê no estágio, e eu atendia, eu adorava. Só que quando eu me formei, eu só peguei adulto, e eu não sabia fazer nenhum cover direito, né? Eu sabia toda a teoria, mas não sabia a prática. Por quê? Porque eu ficava fazendo bebê, e bebê você usa outros recursos, né? Então, assim, tem muitos meios de a gente avaliar, né? Como eu sei que ela não olhou porque não tinha força muscular para mover. Então, aí a questão de pescoço, de musculatura extrínseca, a gente tem tudo como tema avaliar. Tem tudo como fazer essa avaliação, sim. A Terezinha fez uma pergunta bem interessante, né? Sobre as variações de posições, né? Durante a avaliação. Uma pergunta bem legal, porque você passa, por exemplo, eu vou falar pela neurovisão. Na ortóptica a gente não tem noção nenhuma disso. Quando a gente faz, por exemplo, quando eu fiz a formação, nunca ouvi falar disso na ortóptica, nenhum curso de ortóptica que eu fiz na vida. Eu só fui ver isso depois de muitos anos, né? E os italianos são muito fortes em analisar postura e visão. Eles são os melhores do mundo, tá? Então eles têm muito material, né? E foi onde eu fiz diversos cursos de italiano, enfim, aí é eles que mostram pra gente o quanto que o avaliar em outras posturas, em outros universos é importante, tá? Com variações de implantação de pé, vou falar do paciente típico e atípico, tá? Do paciente típico, a gente tem 5 minutos, do paciente típico, a gente tem, por exemplo, a necessidade, às vezes, de avaliar o paciente em pé, do paciente sentado em pé. Quais são as avaliações que a gente vai ter diferença entre avaliar em diferentes posições, né? A avaliação pupilar, ela varia, tá? E não dá para explicar agora por quê, porque é bem complexo, vocês precisam entender um pouco de vias, a gente nem falou de vias ainda. O cover também, eu só vou falar os testes, né? Mas depois a gente vai falar em algum momento isso daí, porque agora ainda é muito cedo. Vocês fazem umas perguntas bem complexas, mas é bem interessante, mas eu tento responder elas mais simples agora, né? E vocês vão acostumando comigo, porque no começo eu sempre falo que não dá para responder agora, vocês vão ver que não vai dar mesmo, que não dá mesmo, que depois no futuro, quando vocês aprender, vocês vão entender que dá, porque que eu suprimi algumas informações. Então, o cover, a avaliação pupilar e a convergência, são as 3 coisas que a gente mais... E rotação binocular também, a avaliação da musculatura extrínseca. São 4 avaliações que, tanto nos típicos quanto nos atípicos, eu tenho que variar,
E é muito importante, eu já até fiz um post sobre isso, falando que, lá atrás, faz tempo, essa coisa de tanto faz fazer a estimulação visual numa criança típica deitada, sentada, decúbito dorsal, ventral, tanto faz. A gente vê muita gente falando isso, faz muita diferença, muita diferença, muita diferença, né? E dependendo da fase que você tá, do intuito que você tá, do objetivo que você tem, tá? Então, de repente, você tem que fazer com ela deitada, de repente tem que fazer com ela sentada, de repente tem que fazer com ela de bruços, né? Então, assim, é importante, sim, a postura é muito importante. Dentro da neurovisão, a gente tem uma área que estuda só isso, que é o RVP, que é a reeducação visopostural. Ele só estuda isso, né? O quanto que é importante. Mas nas crianças, é importante entender, né, da informação da cabeça com o corpo. Eles se comunicam, tá? Só para resumir aqui. E para onde esse sangue vai, né? Onde esse sangue está mais acumulado nessa criança? E aí a gente tem que analisar essas respostas. E todas as respostas variam, né? Principalmente a cuidade estereoscópica num típico não varia, mas, por exemplo, o cover, a rotação, o binocular dos músculos, a avaliação pupilar varia em todas as posições. Cada posição você vai ter uma resposta. E é importantíssimo analisar. O Cambridge Color é uma opção, mas não é tão fiel, por exemplo, quando você fazer uma ressonância magnética funcional, entendeu, Ana? Ele ainda não é assim a melhor critério de escolha, na verdade. Eu estou repetindo aqui a pergunta. Como será essa? A ressonância magnética funcional a gente tem no Brasil em poucos lugares. A gente não pode pedir. Já fiz curso, já fiz estudo, já fiz um monte de coisa na Europa. Na Europa tem ressonância magnética funcional em cada esquina. No Brasil ainda não é uma realidade. É um exame que custa 5, 6 mil reais, né? E aí, na neurovisão, a gente aprende um monte de macete para não ter que precisar de um exame desse, né? Porque se for querer, sei lá, não é todo mundo que pode, né? Então é um exame muito caro, né? E tem lugares, por exemplo, que eu solicitei, a gente estava vendo agora um paciente que estava precisando fazer esses exames, e agora na época da pandemia, por exemplo, nem estão fazendo, nem estão marcando, tá? Então é um exame muito caro aqui no Brasil e a gente não tem acesso a ele. Ele mostra o cérebro funcionando na hora. Você mostra um objeto, você vê que parte do cérebro tá ligado, né, que está funcionando. Beleza? Então, eu não sei, eu só conheço em São Paulo. Quando a gente até foi lá a Alana talvez tá aí, eu acho que no INC a gente chegou até a perguntar, acho que não tinha em Curitiba. Curitiba acho que não tem. Eu sei que tem numa dessas federais, mas ela não faz para público. Eu não sei se é a Federal de Goiânia, que é de Goiás, né? Ou, enfim, uma dessas federais, elas têm o aparelho, mas elas não fazem para público, é só estudo. A gente tem na USP, eu acho que na Unifesp não tem. São 3 ou 4 lugares só que tem. E eu acho que as universidades, quando tem, elas não fazem para público, elas fazem para estudo. Fazem pacientes, mas pacientes de estudos, né? Porque uma máquina muito cara, né? E aí o custo é muito caro para fazer. Tá bom? Alguma mais uma dúvida? Temos aí mais um minuto. Tudo bem? Então vocês vão correlacionar a apostila que eu fiz lá, das fases, com esse material aqui que eu vou postar, que só vai estar disponível para vocês aqui 24 horas, né? A plataforma tem a Eduz tem essa frescura, diferente das outras, né? As outras você publica já vai na hora. A Eduz demora 24 horas. Então, assim, ok. Então, eu publico hoje, né? Quando acabar. E aí o que eu quero que vocês façam? Eu fiz pós-graduação em neuroeducação, né? Então, assim, o que vocês têm que fazer para estudar? Pegar a aula de hoje e até 24 horas depois, não exatamente depois, não vale a pena ser logo depois, mas até 24 horas depois reler o material. E daqui uma semana fazer uma boa aprofundamento. Eu sempre falo isso para os meus alunos, é assim que se estuda, senão você não guarda. Se você só pegar e escrever aí amanhã, quer dizer, passa o caderno limpo amanhã, daqui uma semana pega a minha aula, pega esse PowerPoint, pega a apostila e junta, tá? E tenta correlacionar por enquanto. Quem já fez
está fazendo PMV ou Neurovisão, ou fez aquelas 25 lives, já vai conseguir associar com o que eu falei, de V3, já vai conseguir dar uma boa associada, tá? Eu começaria a trabalhar, Railda trabalharia né? Precisaria avaliar, na verdade, porque tem um monte de coisa que precisa ser avaliada, assim. Mesmo que você fale tudo, eu precisaria ver. Ela tem estrabismo, ela tem posição de cabeça, ela tem alteração de pupila, entendeu? Geralmente a gente tem que ver assim, né, nesse sentido. Mas, assim, numa condição geral, nesses casos, eu trabalharia, igual eu falei nas lives, trabalha pelo básico. O que é o básico? A habilidade visual funcional. Qual a habilidade visual funcional que ela tem? Mais rudimentar. Ah, ela não tem nada. Então, começa na fixação, muita fixação. Trabalha a fixação. Mas eu posso trabalhar a fixação com som? Se for o caso, se ela não está indo com luz, vai com som. Trabalha no escuro, luz, e aí traz o som. Aí quando você perceber que aí você vai tentando tirar o som. Tirou o som, aí depois você pula para a outra habilidade, que já seria o segmento. E aí vai evoluindo. Né? Eu estou devendo para vocês, na verdade, a galera das 25 lives, eu devendo a tabela das habilidades visuais funcionais, né? Nossa, eu preciso fazer isso. Eu vou formatar ela. Me cobrem, por favor, nas redes sociais, para eu mandar amanhã. Ela já tá pronta, só não gostei da formatação. Mas eu vou mandar. As 25 lives eu deixei salva dentro do PMV, tá? E eu estou formatando ela para lançar, para oferecer ela num curso de estimulação visual modulada básico, que eu vou oferecer dentro do Eduz mesmo, talvez, né? Com preço bem módico, né? Só para quem perdeu, vale muito a pena. As 25 lives sozinhas já são um bom curso. Quem fez aqui, né, pode testemunhar e foi bem legal. Né? E dá uma noção geral da estimulação visual modulada. Então, eu estou transformando esse material num curso que eu vou oferecer. Mas é que eu estou tão corrido com tanta coisa que eu não tive tempo de lançar esse curso, mas ele já está para ser lançado. Tá? Aí vocês podem depois adquirir esse curso e vão estar todas as lives. Não vai ser só as lives, tá? Vou tocar a apostila, por isso que as lives já estão na plataforma, só falta colocar a apostila. Adriane, pode falar comigo no Insta. O Insta é onde eu vejo mais. Teve gente que foi falar comigo no Face, eu até demorei uma semana para responder. Eu preciso olhar mais o Face. Até peço perdão, preciso entrar mais no Face. Eu quase não entro no Face. A Gabi toma conta do Face do High Institute, do professor Leandro, mas às vezes eu entro no professor Leandro também. Então, mas o Instagram eu tô direto. No Instagram, no direct, você me chama lá, a gente conversa, tá? Quem tá aqui sabe disso. A galera ontem lá foi em peso falar comigo. E aí a gente, no Instagram é legal que dá pra mandar áudio e tudo mais. Tá bom? Beijos, quem quiser ficar por epidemia oculta, daqui 6 minutos, né, começa o Neurocoach, tá bom? Pode ficar, quem já está acostumado, a gente tem convidada, que é a Tati Cunha. A gente vai falar sobre ansiedade e como as terapias holísticas podem ajudar na ansiedade. Então, eu estava bem ansioso para trabalhar. Beijo, gente. Até quarta-feira. Vocês vão receber um monte de e-mail aí de aula cancelada, porque era uma aula de terça, quinta, sábado, que eu tinha colocado tudo junto, aí deu confusão, a gente tirou, e tá dando confusão agora porque a Gabi tá doida, porque ela acabou de mandar mensagem falando que tá todo mundo mandando mensagem para ela, tem que cancelar o curso. Enfim, não cancelaram o curso, cancelaram as aulas que não são nossas, desse curso aqui. Tá bom? Fiquem tranquilos. Beijos, até daqui a pouco.